Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Laís Ferreira de Araújo e nós vamos dar início à disciplina de silvicultura, em que o assunto abordado de hoje na nossa aula será a introdução à silvicultura. A gente primeiro tem que entender o que é realmente a silvicultura. Ela pode ser definida como uma prática para melhorar o uso da floresta, considerando o processo de produção, reprodução e cultivo de florestas, levando sempre em consideração práticas para a preservação e reflorestamento. Então, é uma técnica muito eficiente de plantio de florestas. É como se fosse plantar alguma cultura. Então, a silvicultura é uma técnica eficiente no plantio das florestas. Não confunda com reflorestamento, com o cuidado com a floresta. Mas a silvicultura estimula o uso racional do recurso, porque acaba protegendo também as áreas florestais, em que o Brasil é o quarto maior produtor de celulose, principalmente no sul e no sudeste. Então, ela é dedicada ao estudo dos métodos naturais e artificiais, que a gente vai ver lá na frente, as florestas plantadas e as naturais, regenerar e melhorar os povoamentos florestais com vistas a satisfazer as necessidades do mercado, como também aplicar esse estudo para manutenção, aproveitamento e uso racional das florestas. Então, qual o objetivo da nossa disciplina? Possibilitar ao estudante uma visão global sobre as operações técnicas florestais, desde a parte da produção de mudas, manejo do solo, até a parte de comercialização. Detalhe nas técnicas de formação das mudas, preparo das áreas de implantação de florestas, o plantio e o manejo. Então, nós vamos ver toda essa parte de viveiro, de adubação, para saber de todas as operações técnicas florestais. Dessa forma, a gente vai tentar capacitar os alunos para os trabalhos em florestas plantadas. Mas, antes de tudo, a gente tem que saber o que é floresta. O que é floresta, minha gente? Qualquer vegetação que apresente predominância de indivíduos lenhosos. Vocês sabem que a planta lenhosa, ou simplesmente lenhosa, é a designação dada às plantas que são capazes de produzir madeira como tecido de suporte dos seus caules. Então, esses tecidos lenhosos ocorrem em plantas vasculares, em que elas são dotadas de caule perene, localizado acima da superfície do solo. O dossel, que é a parte das folhas, pode ter mais do que 25 metros de altura e é resultado da sobreposição dos galhos e folhas das árvores, em que os cientistas eles estimam que 70 a 90% da vida na floresta tropical é encontrada sobre as árvores, fazendo com que esse dossel seja o mais rico habitat para a vida das plantas e animais. Então, minha gente, a floresta é onde tem as copas das árvores que se tocam formando um dossel, como pode ser visto aqui nessa figura. E existem diversas definições criadas para atender objetivos específicos. Nesse caso, a seguir, eu vou apresentar para vocês, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ela leva em conta aspectos do uso e da ocupação do solo. Já a Convenção de Quadros das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é a UNFCCC, ela trata de florestas no aspecto de mudanças climáticas. Então, segundo a FAO, o que é floresta segundo a FAO? É uma terra com a cobertura de copa, ou seu grau equivalente de espessura, com mais ou menos 10% da área e uma superfície superior a 0,5 hectares. E só para a caso de curiosidade, sinônimos populares para floresta são mata, mato, bosque, capoeira, selva. Para tratar de floresta no meio acadêmico, científico e governamental, necessita-se então de uma definição mais técnica e objetiva, para que vocês possibilitem estimar a área da floresta do país e também atenda a regulamentos e normas. E aí, gente, as árvores deveriam atingir uma altura mínima de 5 metros, isso segundo a FAO, e podem ser formações florestais densas, onde as árvores de diversos tamanhos e formações florestais arbustivas cobrem grande parte do terreno. Então, isso é floresta segundo a FAO, mas a gente vai ver aqui na frente que tem também outra definição. Aqui nesse slide, eu vou mostrar para vocês os estratos de uma floresta. Como vocês podem ver,
temos aqui o extrato herbáceo, que é aquela parte perto do chão mesmo, né? Rente ao solo, que são onde tem as plantas como feijão, essas que a gente cultiva mesmo, né? Milho. Já o extrato arbustivo, essas que são maiores, mais ou menos até 10 metros. O extrato arbóreo inferior subbosque, são essas maiores até 20 metros. Extrato arbóreo médio dossel, vai até 30 metros. E esse extrato arbóreo superior, que são as árvores emergentes, é onde a gente encontra a parte mesmo de silvicultura, que é onde tem o eucaliptos, pinos, entre outros. Nesse slide, a gente vai mostrar o que é floresta segundo a Convenção de Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que eles levam em conta mais o sequestro e a redução das emissões de gases do efeito estufa, diferentemente da FAO, que eles estão mais definindo como o uso e a ocupação do solo. Então, como vocês podem ver nessa figura, aqui são as plantas que têm eucalipto, pinos, que são emergentes, aquele extrato arbóreo que já está a mais de 40 metros, e aqui é o subbosque, como vocês podem ver naquela figura anterior. Então, segundo essa Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, é uma área mínima de terra de 0,5 até 1 hectare, é uma cobertura de copa das árvores com mais de 10 a 30%, e ela pode consistir de formações florestais fechadas. Mas também tem árvores de vários estratos, como o subbosque, que vocês podem ver nessa figura, cobrem uma grande proporção do solo, ou de floresta aberta. A silvicultura brasileira, ela pode ser considerada uma das mais ricas do planeta, devido à biodiversidade encontrada, as variações dos fatores edafoclimáticos e a boa adaptação de materiais genéticos introduzidos. Essa silvicultura brasileira de florestas plantadas já comemorou o seu centenário, então ela já tem mais de 100 anos e ela baseia-se na introdução do eucalipto em escala comercial. Assim, impulsionou-se uma grande transformação na produção de madeira. Então, a silvicultura brasileira vem ao longo dos anos batendo sucessivos recordes de produção, em virtude principalmente dos avanços tecnológicos. Então, tem vários avanços tecnológicos, tanto na parte de geoprocessamento, na parte de drones, na parte de fertilidade do solo, parte de agricultura de precisão. Pesquisas para melhoramento genético, então a melhoria, aí já vem a melhoria das mudas, para que elas produzam mais e sejam resistentes a pragas e doenças, dentre outros investimentos potencializando principalmente as culturas do eucalipto e pinos, que são as culturas que são mais plantadas aqui no Brasil, como alguns dos principais produtores de exportação. Nesse gráfico, no caso essa imagem, dá para observar a área de florestas no Brasil em 2018. Então, o que a gente pode observar? Que tem muitas florestas realmente, tem uma grande diversidade de floresta no mapa do Brasil, e que a área de floresta do Brasil equivale a 58,5% do seu território. A gente pode ver aqui que tem quase 500 milhões de hectares de floresta no Brasil, realmente é muita coisa. E desses 500 milhões, quase 500 milhões, 98% é de floresta natural e 2% é de floresta plantada. No caso, florestas artificiais, que a gente vai falar um pouco mais na frente, nas próximas aulas. Então, a gente pode ver que os biomas também eles estão inseridos nas florestas. Só para relembrar aqui, vocês devem ter visto essa definição no módulo 1. Então, o bioma é um conjunto de vida, vegetal e animal, constituído pelas condições geoclimáticas similares, resultando assim em uma diversidade biológica própria. Pessoal, então por hoje é só. Vimos então um pouco sobre o conceito de silvicultura, que é uma técnica eficiente de plantar florestas, e vimos também que é uma área bem promissora no país, já que o Brasil ele tem uma grande vocação nessa parte para a silvicultura, principalmente para o eucalipto e para o pinus. Boa tarde a todos, bons estudos.